semana será em homenagem aos 160 anos de publicação do livro O Céu e o Inferno. O tema de hoje será Morri. E agora? Dá para a gente refletir bastante sobre isso, né? O que nos espera no porvir, né? Mas, antes que nós comecemos, né, o nosso encontro, nós vamos pedir a gentileza de desligar os celulares ou colocar no modo avião, né? Para que não haja interferência durante a palestra. Tudo bem? Obrigada. E para que nós nos harmonizemos, né? Vamos elevando os nossos pensamentos às esferas superiores. E para isso nós vamos pedir o concurso do nosso companheiro aqui, que está já com o violão ali, não é? Atrás de mim, eu procurando onde ele está. É o Wagner de Jesus, do Grupo Espírita Fraternidade de Ipatinga. Ele vai nos apresentar 2 números musicais. E logo em seguida, eu vou pedir ao nosso companheiro Edésio, da comunidade Paz e Luz, que possa fazer por nós a prece inicial. Boa noite, boa noite. Agora, pessoal, é hora da gente acerenar o pensamento. Vou pedir um máximo de silêncio. Eu acho que é hora de a gente pensar no nosso amado Mestre Jesus. E no nosso convidado especial. Nosso convidado anfitrião. Ele que dirige os nossos passos, guia nossos caminhos. E no nosso exemplo, nossa vida. Então, antes de tudo, vamos acalmar o coração, acerenar os pensamentos, mas pensarmos na doce presença do nosso amado Mestre Jesus. Que possamos aproveitar no máximo, estarmos de corpo e alma, e de todo entendimento. Que a gente possa lembrar de cada momento essa doce presença. Para a gente começar, vamos começar com uma prece, uma oração. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu levo o amor. Onde houver ofensa, eu levo o perdão. Onde houver discórdia, eu levo o amor. Onde houver dúvidas, eu levo a fé. Onde houver erros, eu levo a verdade. Onde houver desespero, eu levo a esperança. Onde houver tristeza, eu levo a alegria. Onde houver trevas, eu levo a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a gente possa lembrar um pouco dos nossos ensinos. Perdoe 70 vezes 7. Olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Eu sou o pão da vida. Olha, meu irmão, se te fizer andar 1000 passos, andei 2000. Olha, eu digo mais, se te bater na face direita, virai à esquerda. Olha, não esquece. Eu vos deixo um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. No terceiro dia, ele demonstra a vida. Bem-aventurados os que sofrem, os que choram. Ah, felizes, feliz aquele que é pacificador. Bem-aventurados os brancos e pacíficos, e também os pobres de espírito. Desde que possa lembrar todos os ensinos e lembrar que Ele é o nosso convidado especial. Que a gente possa ouvir cada palavra, cada ensino, aproveitar cada momento. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que aqui dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como a manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Nascer, crescer, renascer. Em todos os momentos, é só viver. Quando penso, faço com que a vida possa existir. O pensamento é vida. Não existe vida sem viver. Sem pensamento, sem o renascimento. Tudo em progresso contínuo, mas com um só fim: aprendermos a ser cada dia melhores. Saímos das mãos do Criador, retornaremos às mãos do Criador. É um progresso contínuo, aprendendo a cada dia. Mas só Ele é o caminho para a gente seguir. É o caminho para a gente trilhar. É o Mestre que nos guia, modelo e guia. O nosso amado Mestre Jesus possa estar com cada um de nós, que possa nos conduzir mais essa noite, e que a vontade dele se faça, e que pensemos em todos os momentos nas
sua doce presença. É assim. Então, gente, vamos expandir um pouco mais o nosso mental, libertando-nos dos nossos pensamentos, das nossas preocupações e as dificuldades do plano material, né? E conectando com o plano espiritual. Vamos pedir que todos sintam a presença de Jesus em nosso meio e nós possamos agradecer pela realização da 25ª semana Espírito de Timóteo, com um tema tão interessante, né, quando é constante do livro O Céu e o Inferno. Pedimos a Deus que nos sustente na realização dos pilares da nossa vida. Eu coloco 3 pilares, né? Nós temos o nosso corpo físico, que precisa de ser sustentado com práticas saudáveis. O nosso plano mental, que precisa ser todo dia, né? A gente nunca deixar de estudar, principalmente essa doutrina maravilhosa, consoladora, que é a doutrina espírita. E também exercer com dignidade o plano espiritual, dando prioridade a ele, né? E através dessa prática saudáveis, nós vamos manter em boas condições o santuário da nossa alma. E através dos estudos, podemos ampliar o nosso entendimento sobre a vida no plano intelectual. Mas precisamos de dar prioridade ao plano espiritual. E agradecemos a Jesus por nos sustentar nesse propósito, para que cada dia possamos ser melhores, cada dia possamos evoluir um pouquinho mais moralmente, para praticarmos a lei do Evangelho de Jesus, que é a lei do amor e da caridade. Pedimos ainda a espiritualidade superior, que sustente, e auxilia o orador da noite, a ampliar a nossa visão sobre esse tema tão desafiador que é a morte, que é desafiadora para a maioria da humanidade. Mas graças à terceira revelação, que é a codificação do Espiritismo e as leis e as obras complementares, nos consola ao saber que somos seres imortais, tendo uma experiência humana. E eu coloco mais um pouquinho, graças a Deus, livre das programações da doença, da velhice e da morte. Que assim seja, graças a Deus. Baixinho aqui, né? Então, prosseguimos, né? Nós teremos agora conosco aqui o nosso palestrante, German Rezende. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele não gosta muito, não, por isso nós vamos omitir aqui um pouco da biografia dele. Mas o German nasceu em berço espírita, em Coronel Capiciano. Mas, um grande tempo já está aqui conosco em Timóteo. Ele é casado, um casal de filhos, e é palestrante e trabalhador da Casa Espírita Novo Lar Emmanuel, no bairro Cruzeirinho.
German, com você a palavra. Sinta-se à vontade. Né? Boa noite, gente. Boa noite. Que bom estar com vocês hoje. Que Jesus nos abençoe a todos. E saiamos daqui hoje com luz, com paz, com amor no coração e preparados para a desencarnação, se Deus quiser. Bom, gente, o tema de hoje, como vocês já sabem, é um tema extremamente desafiador. O mais difícil no trabalho de preparação dessa palestra de hoje foi reduzir o tema para que ele pudesse caber em uma hora. Estava falando com a minha amiga ali, seria bom se a gente pudesse fazer um seminário de umas 6 horas sobre esse assunto. O que o mais difícil realmente foi delimitar esse tema dentro do tempo que a gente tem. Porque a vontade é de falar sobre isso, estender, devido à importância desse assunto. E é interessante, um assunto tão importante, e as pessoas não gostam de falar sobre ele, não é verdade? Estava brincando com meu amigo ali. Tem 2 certezas, dizem que tem 2 certezas nessa vida. Uma delas é a morte, a outra são os impostos. Os impostos a gente não vamos entrar nesse assunto não, porque é difícil, né? Mas a desencarnação é realmente um fato, não é, gente? E a gente não se prepara. E vale a pena uma reflexão. Se a gente fosse desencarnar amanhã, estaríamos preparados? Estaríamos prontos? Como é que está a nossa mala? Porque tem uma mala, não é verdade, gente? Uma mala com bens bem específicos para a gente levar. Então hoje nós vamos tentar falar um pouquinho. Eu procurei trabalhar em cima da resposta a essa pergunta. E agora? Então tudo o que a gente vai falar aqui hoje, inclusive algumas orientações, especificamente para nos ajudar nessa parte. Porque quando a gente chegar do lado de lá, e a ficha cair, a gente perceber, nossa, morri, e agora? Aí a gente vai ter, não, e agora vai ser assim, eu vou fazer isso, eu estou preparado para isso. O Espiritismo me deu as ferramentas que eu preciso para isso. E nós vamos abordar esse tema, gente, com a ajuda do livro do Céu e Inferno, que na última sexta-feira, de 1º de agosto, completou 160 anos. E desde já deixo aqui para vocês um convite à leitura dessa obra abençoada. Vale muito a pena ler isso. Se a gente fosse comparar esse livro, né, com uma metodologia científica de hoje, a gente poderia dizer que é uma tese de doutorado sobre a justiça divina, sobre a vida depois dessa vida. É uma tese de doutorado maravilhosa. Kardec fala com muita propriedade na primeira parte sobre a parte teórica, sobre céu e inferno, purgatório. Ele faz um estudo do que as outras religiões falam sobre isso, maravilhoso. E depois, na segunda parte, ele coloca quase 70 casos de espíritos, casos reais de pessoas, de todos os tipos. Como é que era a vida dela, como é que foi a desencarnação dela e como é que ela está lá no plano espiritual. Então tem aqueles espíritos bons que tiveram uma vida boa moralmente, tem aqueles que tiveram mais ou menos, estavam em cima do muro, tem aqueles que praticaram mal, tem os suicídios, tem todos os tipos de exemplos. Então, com a leitura dessa obra, a gente fica muito preparado para isso.
Então, desde já, fica o convite ao estudo dessa obra abençoada, porque às vezes a gente já leu muito tempo atrás, vale a pena reler com carinho, estudar realmente, porque é uma obra abençoada, sobretudo para nos preparar para essa viagem inevitável que todos nós faremos. É uma certeza, né, gente? Certeza é que nós faremos essa viagem. Então vamos lá. Começando no capítulo 1, item 1 do livro Céu e Inferno, Kardec faz a grande pergunta filosófica da humanidade de todos os tempos. Ser ou não ser? O futuro e o nada. Ele diz assim: vivemos, pensamos, agimos, o que é muito bom, mas é certo também que morreremos. Deixando a terra, aonde iremos? Em que nos transformaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos nós mesmos ou não? Desde que o homem é homem, ele se questiona sobre isso, né, gente? Por que eu estou aqui? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? E graças a Deus, o Espiritismo matou a morte, não é, gente? Nos ensinou que nós não morremos, jamais morreremos. Que a vida, né, ela existe sempre. Costumo dizer que o primeiro presente que Deus nos deu quando nos criou foi a imortalidade. Deus é eterno. Nós somos imortais. Jamais deixaremos de existir. Isso é uma certeza. Então, isso já traz um consolo muito grande para a gente, a nos ajudar a responder essas questões. Eu serei eu mesmo? O que vai acontecer comigo? E aí vem o materialista, e é interessante que Kardec coloca para nós as alternativas de além-túmulo. Olha que interessante. Basicamente, ele resumiu em 4 alternativas. Aí chegam uns irmãos nossos para assistir a palestra com a gente. Sejam bem-vindos. Bom, gente, a primeira alternativa está lá no capítulo 1 também do livro Céu e Inferno, tá, gente? A primeira é o nada da doutrina materialista. A doutrina materialista é simples. É o chamado niilismo, o nada. Morreu, então nada, gente. O nada morreu, acabou, deixou de existir. É uma doutrina muito triste, né, gente? Imagina, né? Tudo que você construiu na sua vida, tudo que você aprendeu, todos os relacionamentos se perde. Você simplesmente deixa de existir. É realmente uma doutrina muito triste. Por si só ela é depressiva, né? E causa uma das grandes causas de suicídio no mundo atualmente. Infelizmente. Né? E depois você tem a segunda, que é a absorção do todo universal, que é a doutrina panteísta. Para poder deixar isso de uma forma, colocar isso de uma forma mais simples, nós seríamos gotas d'água, que quando a gente desencarna, a gente volta para o oceano universal. O problema dessa teoria é que a gente deixa de ser a gente. Ela é quase como se fosse nada depois. A gente deixaria de ser a gente. Então, se você pega uma gota d'água, água doce, e joga, por exemplo, no oceano de água salgada, tem como você recuperar aquela gota de água doce no meio do oceano? Então a gente se perderia no todo. Então a gente deixaria de existir também. Aí vem a doutrina que Kardec coloca como doutrina da igreja.
Ele fala o seguinte: a individualidade, nós mantemos a nossa individualidade, só que com fixação definitiva da sorte. Você continua sendo você mesmo. Só que aí morreu, ou você vai para o céu, ou você vai. Tem um tal do purgatório, né, que inventaram muito tempo depois, quase 600 anos depois de Cristo, inventaram o purgatório, que é um inferno mais leve, o fogo é mais branco. o fogo é mais brando um pouquinho. E depois o tal do inferno. Eu costumo falar, gente, para todo mundo que não acredita na reencarnação, quando desencarnar, ele vai pedir, se eu tivesse a oportunidade, ele pediria a Deus para existir a reencarnação. É ou não é? Quem que pode garantir hoje que vai desencarnar e vai para o céu? Se o céu existisse, né, de acordo com essa teoria. Quem nunca errou? Aí o que a pessoa fala assim: ô pai, o senhor tem a eternidade do tempo. Eu fiz um monte de besteira quando eu era mais novo. Deixa eu voltar lá, agora eu estou mais experiente, eu aprendi a lição, eu morri, agora eu vivi muito tempo, estou sabendo mais as coisas, deixa eu voltar lá, me dá mais uma oportunidade de fazer melhor. Ele ia pedir ou não ia? E mesmo quem fosse para o céu, para o tal do céu, ele ia pedir. Você sabe por quê? Que mãe ficaria no céu feliz se soubesse que o seu filho estava lá no inferno para toda a eternidade? Que mãe ficaria feliz numa situação dessa? Ela ia pedir, pelo amor de Deus, opa, deixa a gente lá de novo, tentar fazer, aprender, crescer, ter outra oportunidade. Pediria ou não pediria, gente? Não é? E aí vem o Espiritismo, que nós conhecemos muito bem, mantém a individualidade como possibilidade de progresso. Possibilidade de continuar evoluindo, de continuar aprendendo, de continuar crescendo, de ter quantas oportunidades forem necessárias para poder crescer, evoluir. É maravilhoso, não é, gente, essa doutrina abençoada. E graças a Deus existe a reencarnação. Porque se ela não existisse, todos nós certamente pediríamos para que ela existisse. Então essas são as alternativas de além do túmulo. A céu e inferno, para onde nós vamos? Vamos ajudar a responder essas duas perguntas com dois ensinamentos, um do livro dos Espíritos e o outro de Emmanuel no livro Consolador, na questão 148. Na questão 1012 do livro dos Espíritos, respondendo à primeira pergunta, a espiritualidade nos ensina: cada um tira de si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. Nenhum lugar localizado nem fechado está destinado a um ou a outro. Existe um lugar chamado céu, gente? Existe um lugar chamado inferno? Não. O céu e o inferno nós levamos com a gente para onde a gente for, o nosso próprio céu ou o nosso próprio inferno. Todos nós temos uma psicosfera e nós vivemos nela. Então não importa se você está encarnado ou desencarnado, você vive o seu céu e o seu próprio inferno. É ou não é verdade? A pessoa que briga com todo mundo, arruma motivo para discutir, confusão, está sempre nervoso, está sempre estressado, ele sai no trânsito, começa a brigar com todo mundo, dentro de casa, com a família, no trabalho, com todo mundo, é invejoso, ciumento, avarento. Essa pessoa vive num inferno constante. Agora, aquele que tem paz de espírito, que é uma paz diferente, né? Aquele que vive em consonância com os ensinamentos de Jesus, ele vive o seu próprio céu particular. Paulo de Tarso, quando ainda era Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, quando ele prendeu Estevão, amarrou Estevão para apedrejar, ele olha para Estevão e vê
uma pessoa em paz, uma tranquilidade, um equilíbrio, uma serenidade. Saulo ficou morrendo de inveja. Como é como assim que eu estou aqui angustiado? Ele estava vivendo um inferno interiormente. E Estevão estava preso, sendo apedrejado, vivendo o céu. Porque ele estava ali, em nome de Jesus, dando a vida pelo Mestre, paz e consciência também. E Saulo de Tarso, aquela angústia, ele foi entender isso 30 anos depois, já como Paulo de Tarso, quando ele estava sendo preso, apedrejado, aí que ele entendeu aquela paz do Espírito de Estevão. Isso está no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, gente. Esse livro é maravilhoso. Recomendo muito a leitura. Ali você vê os discípulos, né, na essência de seres humanos comuns, como nós que eles eram. E isso dá um alento para o nosso coração de saber que nós também temos condições plenas de, com Jesus, chegar aonde eles chegaram. Né? E a segunda, gente, Emmanuel nos fala o seguinte, respondendo aqui, para onde vamos? O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço, no plano espiritual, as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra. Para onde que eu vou depois que eu desencarnar? Me diga quem você é. Me diga o seu gosto, as pessoas que você procura, seus vícios, suas paixões, suas virtudes. Entenderam? E não é difícil de compreender isso. Aqui no mundo a gente tem um exemplo claro disso, aqui entre os encarnados. Nós todos estamos aqui agora, num evento espírita, não é isso? Reunidos nesse clima abençoado. Agora, quando você for embora para casa, você vai passar na frente de alguns bares e vão ver pessoas tomando cachaça. Não é? Cada um busca aquilo que tem afinidade. O urubu, o abutre, ele gosta de carne toda, né, que vem lá dos animais em decomposição. O beija-flor gosta do néctar das flores. Cada um busca aquilo que tem afinidade. É muito interessante na reunião mediúnica, às vezes conversando com irmãos viciados em álcool, viciados, perturbados do sexo, que gosta das baladas, né, que vivia na balada quando estava encarnado, ele continua fazendo isso. E se você fala que quer tirar ele daquela vida para algum, não, mas eu gosto disso, eu estou muito feliz com a minha vida do jeito que está. E se comprasse naquilo. Então não é tão difícil a gente saber para onde a gente vai. De acordo com as nossas tendências, o nosso gosto. A gente vai se reunir com as pessoas que a gente gosta, fazer as coisas que a gente interessa. Por isso é muito importante cuidar, retirar da nossa vida os vícios, né, as paixões. Isso é muito importante nesse processo de desprendimento já, desde já, do plano material. É isso? Então, para onde vamos? Cada um consegue fazer a sua própria análise, não é verdade? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O medo da morte. Achei muito interessante que no item 10 do capítulo 2 do livro Céu e Inferno, Allan Kardec fala assim, tem um item que fala assim, por que os espíritas não têm medo da morte? E eu tenho certeza que aqui ninguém tem, não é verdade? Podemos pular esse tema aqui, esse item? Podemos pular esse item aqui da palestra? Por que os espíritos? Eu acho que o Kardec estava fazendo um convite para a gente, eu entendi assim, né? Nós não devemos ter medo da morte. Mas ele colocou lá como uma afirmação, porque os espíritas não têm medo da morte. Mas vamos falar um pouquinho do medo da morte. Lá no livro, no item 4 do capítulo 2, do Céu e Inferno, Kardec fala assim, para se livrar do medo da morte, é preciso conseguir encará-la como é realmente, isto é, pelo pensamento, penetrar no mundo espiritual
e assim compreendê-lo o mais exatamente possível. O que ele está falando aqui para a gente? O que nós precisamos, primeiro item, o que nós precisamos para não temer a morte? Conhecimento. Conhecimento acende a luz do quarto da criança que tem medo do escuro. A criança acha que tem um bicho papão debaixo da cama. Ele vai lá correndo o quarto dos pais com medo. Você vai lá e acende a luz do quarto, mostra para ela que não tem nada a temer. O conhecimento faz isso. A primeira coisa que faz as pessoas temerem a morte, o desconhecimento. Se eu não sei o que vai acontecer comigo na hora que eu estou morrendo. Morrer dói, gente. Vocês já acham que morrer, desencarnar, dói? Dói? Será? Kardec perguntou isso para os espíritos. Sabiam disso, não? Inclusive, eu recomendo muito a leitura do capítulo 3, da segunda parte do Livro dos Espíritos, a partir da questão 149. Retorno da alma à vida espiritual. Como é que é a volta para lá? Está lá, a partir da questão 149. E na questão 154 e 155, os Espíritos nos ensinam: morrer não dói. Veja bem, gente, estou falando do processo da desencarnação em si. Evidentemente, se a pessoa está doente, né? Ela vai sofrer a consequência. Está doente, um infarto, um acidente. Eu não estou falando disso, do antes, né? Estou falando do processo em si. E eles falam, e eles explicam, porque os laços não se quebram, eles são desatados. Cuidadosamente. Né? O processo em si. E no livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos lá a desencarnação de Dimas, onde André Luiz explica passo a passo como é que é feito o processo de desligamento desses laços que unem o perispírito ao corpo físico. Então é muito interessante conhecer isso. Então, a primeira coisa, o conhecimento. A segunda coisa, aqui está lá na questão 941 do Livro dos Espíritos. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança lhe acena com uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou. Se ele é justo, ele praticou a lei da caridade, né? Lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar lhe deva temer. Quando você desencarnar, vai ter gente lá te esperando? Que tipo de pessoas vão estar lá te esperando? Outro dia, a reunião mediúnica é muito comum, né? A pessoa contando que ele desencarnou e tinha um monte de gente lá com pedaços de madeira e pedra para correr atrás dele, né? Então, quando você chegar lá do outro lado, vai ter gente lá que você vai ter medo? Então, o que o Livro dos Espíritos está me falando aqui? Qual que é a segunda coisa mais importante para a gente poder desencarnar em paz e fugir, acabar de vez que está do medo da morte? Consciência tranquila do dever bem cumprido. Eu fui um verdadeiro espírita, que pode-se dizer o verdadeiro cristão, a mesma coisa, ou homem de bem, lá no Evangelho também, não é? Eu procurei domar as minhas imperfeições, eu pratiquei todo o bem que eu pude, eu fui uma pessoa fraterna, caridosa, eu trabalhei, eu fiz algo pelos outros, eu só pensei em mim mesmo. Uma irmã que inclusive pediu para que a gente contasse a história dela, espírita, na reunião mediúnica, se comunicou conosco. Ela falou assim: eu desencarnei, fui para um lugar onde não tinha nada nem ninguém. Fiquei naquela situação. Imagina, você num lugar assim que você não tem nada nem ninguém. E
aí depois eu fui entender o que ela mesma colocou, aquilo ali era a representação do próprio coração dela. Ela falava que ela fazia as coisas, ela ia na casa espírita, ela fazia as coisas, mas fazia o que fazia, não tinha sentimento ali no que ela estava fazendo. E principalmente ela abandonou a família, né? Preocupou demais do lado de fora, fazer as coisas que deveria socialmente fazer, e esqueceu da família. Então ela foi para um lugar que foi naquela situação do tempo, meditando, tá? Para depois, inclusive, compreender, e aí foi sim trabalhar. Inclusive, ela falou que ela estava indo nas casas exatamente para poder contar a história dela, para que sirva, né, para todos nós. Então, consciência tranquila. E aquele que trabalha assim, gente, que tem fé, que tem esperança, que pratica a caridade, ele compreende o caminho. Então, ele não tem o que temer. Não é? Ele não tem o que temer diante da luta. Então, se você tem conhecimento e tem a consciência tranquila, você vence esse chamado medo da morte, até porque a morte, como nós bem sabemos, já falamos, ela não existe. Nós sabemos que ela não existe, nós compreendemos, porque nós entramos lá no plano espiritual, pelo pensamento, e compreendemos como as coisas são. O próprio André Luiz, ele resolveu vir escrever para nós, porque ele falou assim: gente do céu, eu cheguei aqui na condição de suicídio indireto no plano espiritual, eu não sabia disso. Os encarnados não sabem dessas coisas, eu tenho que voltar lá e contar isso para eles. E aí ele veio contar a própria história dele, nessas 16 obras abençoadas, inclusive a última delas, é muito interessante, né? Como é que chama? E a vida continua. E a vida continua. E nesse livro A Vida Continua, tem um negócio muito interessante. Uma senhora, um casal que desencarnou. Eles se conheceram antes, encarnados, estavam no hospital, os dois doentes, os dois desencarnam, estão lá no hospital, no plano espiritual. Só que eles não sabem que desencarnaram. Eles conversando com o outro, gente, mas que hospital esquisito esse aqui, ninguém dá notícia para a gente. Eles não sabiam que tinham desencarnado. Gente, isso é muito mais comum do que parece, tá? Muito mais comum. O número de espíritos que comunicam em reunião mediúnica que não sabem que desencarnaram ainda é muito alto. E aí eles estavam lá, não sabiam que hospital é esse, eles não deixam a gente ligar para os parentes não vêem, não sei que cidade que é essa. Aí eles conversando, daqui a pouco um vira para o outro e fala assim: inclusive tem um boato rodando no hospital aí que a gente já morreu. Boato, né? E realmente, já estavam lá do outro lado e não sabem. E é engraçado, isso faz a gente pensar. Desencarnar não é um negócio tão complicado assim, não. Às vezes é um troço, às vezes, tão simples para cada um, e evidentemente cada desencarnação é diferente, tá? No Vibração e Reação, André Luiz dá notícia disso, ele vai num acidente de avião, onde várias pessoas desencarnadas, e cada um era diferente. Socorro, merecimento de cada um, reação de cada um. Não existem duas desencarnações que são iguais, né? Então, as pessoas não sabem que morrer dá a gente a entender que esse processo não é tão complicado. Elas passaram por eles e nem perceberam. Conversando com uma senhora há pouco tempo atrás, uma senhora já de idade, ela estava na casa dela, após a desencarnou, estava morando na casa dela. E estava muito brava com os filhos dela. Os meus filhos adoram ficar fazendo brincadeiras comigo, mas essa brincadeira deles atual está muito sem graça, estão fingindo que não estão me escutando. E ela estava nervosa com os filhos porque as pessoas não escutavam, fingiam que não estavam escutando ela dentro de casa, ela estava brava. Então, assim, a gente percebe que a pessoa passa pelo processo e nem se dá conta que passou. É interessante, né, gente? A gente continua sendo a gente mesmo. A aparência do nosso corpo espiritual continua a mesma. A gente continua sentindo as mesmas coisas. A gente continua sendo a gente mesmo. A gente não deixa de ser quem a gente é quando a gente desencarna. A gente simplesmente muda de endereço vibratório. Entender isso é importante também.
Tá? Bom, vamos então às orientações. Nós vamos passar algumas orientações, gente, que nós colhemos, né, do livro Céu e Inferno, do livro dos Espíritos, de André Luiz, de Emmanuel, do Chico, das reuniões mediúnicas também, que a gente tem a oportunidade, né, de participar. Então, nós vamos passar orientações aqui para o antes da desencarnação, preparação, visando o durante, visando o processo em si. Né? Para o depois que a gente desencarnar, com e sem amparo, eu vou explicar isso aí depois, tá bom? E também, eu fiz questão de colocar aqui para nós orientações para os que ficam, visando o bem dos que vão, porque tem muita gente sofrendo no plano espiritual, não por causa dele, mas por causa dos que ficaram. Às vezes a gente faz tudo certinho, não se prepara, chega lá, a gente fica sofrendo porque a gente esqueceu de preparar, né? De conversar com os nossos parentes, os nossos entes amados sobre esse processo. É tão importante a gente conversar sobre isso, né? É um papo ruim, né? A gente sabe, mas é um papo ruim necessário, né? Então vamos lá. Para o antes e o durante. Primeira coisa, gente, o estado moral, ele determina o durante e o depois seu. Coisa mais importante, já ouviram falar do tal do merecimento? Tem muita gente que não gosta dessa palavra, né? Aí esse merecimento, Jesus deixou claro, a cada um, segundo as suas obras. As desencarnações são iguais, gente, as pessoas... É engraçado, porque muita gente acha que justiça é tratar todo mundo igual. Isso é a pior injustiça que existe. A base da justiça divina não é tratar todo mundo igual, é a cada um segundo as suas obras. André Luiz, como é que foi a desencarnação dele? Difícil. Ah, difícil. Chegou na condição de suicídio indireto. Ficou 7 anos lá no umbral. Imagina, fica 7 anos naquela condição. Quem assistiu o filme, né? Tem aquelas imagens, né? E aí sim foi socorrido depois. Aí você pega o livro, eu estava vendo ali, tem para vender ali a coleção da Patrícia, né? Violetas na Janela. Aí você pega o caso da Patrícia. Desencarnou com 19 anos de idade. Acordou num quarto particular, num hospital, no plano espiritual, com o mentor dela, Antônio Carlos, sentado do lado dela. Oi, Patrícia, tudo bem? Como você está? Conversando, normal. Ela falou, mas por que eu desencarnei com 19 anos? Você já cumpriu a sua missão, não tinha mais necessidade de você ficar na Terra. A gente acha que viver aqui é que é maravilhoso, né? Imagina a colônia que ela estava lá no plano espiritual. Aí ela falou, mas por que de aneurisma? Foi a forma mais fácil que a gente achou de te trazer. Aí ela fala, realmente, eu senti um estalo assim na cabeça, dormi, e quando acordei estava lá na cama do hospital. Ela não sentiu nada, não viu nada. Lá na Polônia, ela contando, né, ela foi convidada para ir no Parque da Música, Parque da Música da Polônia, à noite com os amigos. Aí ela perguntando para a avó dela, né, ela estava junto com a avó dela, que já tinha se encarnado mais tempo. Ô vó, posso ir lá? Tem um perigo? Eu ir lá de noite? Ô minha filha, aqui você pode ir sossegado. É engraçado, né? Só tem, imagina, você está na colônia, né? Viver assim deve ser bom, né, gente? Um lugar que só tem gente boa, todo mundo pensa em todo mundo, pratica o bem, a caridade. Né? Então, é diferente o processo de desencarnação. Primeira coisa, depende de quê? Estado moral. Domar as nossas imperfeições, buscar desenvolver as virtudes no coração. Isso vai fazer toda a diferença na hora da sua desencarnação. Um companheiro nosso que tem muito medo de morrer, porque, apesar de ser espírita, né, muito medo de morrer, o mentor
mentor para ajudar na ansiedade dele, virou para ele e falou assim: pode ficar tranquilo, o dia que você for desencarnar, eu vou estar lá para te receber. Olha que beleza. Todo mundo gostaria de ouvir um negócio desse, né? Então, gente, se a gente trabalha, se a gente opera e coopera, como diz Aniceto no livro dos Mensageiros, de coração voltado para Deus, a gente pode sempre esperar o melhor. E ele faz questão de falar: isso não é uma promessa de amizade, isso é a lei divina que manda isso. Então, a gente faz por merecer, né? Então o estado moral já faz muito nesse aspecto. Outra coisa, o apego é a maior causa de sofrimento. Trabalhem desde já para desapego. Desapego não é só as coisas não, tá, gente? As pessoas também. Trabalhar para desapegar. Nós temos que amar as pessoas, não ser apegado. Essa história de minha casa, meu marido, minha esposa, meus filhos, né? É igual o espírito que eu conversei na reunião mediúnica com ele, que ele não queria sair da casa dele de jeito nenhum, e eu construí essa casa aqui, tijolo a tijolo, foi eu que construí. É a casa dele. É interessante que o apego às coisas fazem com que as coisas prendam o espírito depois. Né? E isso é causa de sofrimento. Né? Quanto mais apego, mais sofrimento. Quanto mais a gente trabalhar o desapego, menos sofrimento a gente vai sentir. Saudade, sim. Apego, não. Né? O conhecimento, nós já falamos, é o grande libertador. Liberta a nossa alma, principalmente, né, gente, dessas historinhas de capeta, de demônio, de não sei o quê, né, que a gente fez, esse atavismo religioso terrível, que a gente foi criado com base no medo. Quando você conhece, você se liberta disso tudo, desse folclore que existe aí, com tantas historinhas para botar medo na gente sobre a desencarnação. E é engraçado que os espíritos inferiores, eles aproveitam dessa situação para poder, né, botar mais medo nas pessoas que se fantasiam de demônio, de capeta, de não sei o quê, para poder botar medo nas pessoas. Né? Então a gente precisa se libertar disso, e o conhecimento é a chave. A fé consciente, a fé, ela dá confiança e esperança. Desenvolver a fé. E é algo difícil, né, gente? Como é que você ensina uma pessoa a ter fé? Complicado, né? Então, como a gente desenvolve? Através do conhecimento, através da prática do bem, sensibilizando o coração, desenvolvendo a misericórdia, a compaixão, a indulgência, tendo confiança em Deus, a fé raciocinada, a fé consciente, que Kardec nos ensina. Não aquela fé de que eu acredito, mas a fé de que eu sei. E se eu sei, eu confio. Com plena confiança em Deus. Se chegou a hora de eu desencarnar, eu confio que Deus sabe o que está fazendo. Quantos e quantos espíritos a gente conversa que quer voltar? Eu morri muito jovem, eu trabalhei, que não sei o que, agora que eu começar a curtir a vida, eu morri. Morri agora, né? Aí quer voltar. Quer voltar para o corpo, viver a vida de novo. Eu digo para eles, falo assim: no tempo que você estava encarnado, você viu alguém que tinha morrido voltando? Eu vi alguém voltando? Não é? É interessante o apego, e isso causa sofrimento, falta de confiança em Deus, né? Porque nós não somos daqui, né, gente? Nós temos que entender isso. Nós estamos aqui em missão, uma missão de evolução, de crescimento pessoal, íntimo, lógico. Não é missão que eu falo no sentido de mudar o mundo, não. Nós temos que mudar a gente. Todos nós estamos aqui para poder evoluir, para crescer. Nós temos que passar pelas provas necessárias. Mas acabou, a gente volta para casa. Nossa casa não é aqui. Estamos aqui de passado. Somos espíritos tendo uma experiência na carne, né? Como o nosso irmão bem colocou ali na oração.
Entender isso é muito importante. Né? A consciência tranquila que dá paz de espírito, que nós já falamos bem sobre isso. Né? Aquela que Estevão tinha, trabalhador, sincero, fiel, aquele que opera e coopera no bem, de coração voltado para Deus. Tem paz de consciência do dever cumprido, que ele fez o melhor. E isso é importante, a gente buscar isso. A ausência de mágoa dá leveza no coração. Leveza ao coração. Não foi sem motivo, gente, que Jesus falou: reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Não desencarna com ódio, com rancor, com ressentimento no coração. Não tem jeito de você ficar bem no plano espiritual se você levar essa bagagem pesadíssima, terrível, essa energia densa com você. Fica livre disso, enquanto ainda há tempo, porque é uma energia densa que faz mal a todo mundo, até o Chico. Vocês devem conhecer essa história do Chico, né? Ele tinha um cachorrinho que ele gostava muito, o cachorrinho adoeceu, estava dando muito trabalho, e o Chico psicografava até 4 horas da manhã, e depois ia cuidar do cachorro ainda. E alguém muito querido da família dele, querendo ajudar, foi lá e matou o cachorro. O cachorro estava doente, dando muito trabalho para o Chico, né? E aí o Chico ficou muito ressentido com aquilo. Passou alguns dias e a mãe chegou e falou: Chico, a espiritualidade não está conseguindo trabalhar com você. Tem uma mancha escura na região aqui do seu peito, está atrapalhando o processo de psicografia, né? Processo mediúnico. Aí, Chico, o que eu faço amanhã? Você vai fazer o seguinte: você vai procurar saber o que essa pessoa mais gostaria de ganhar de presente, comprar e dar para ela. Mas pera aí, a história está esquisita, mano. Ela que faz isso aí comigo, eu tenho que dar presente para ela. Aí o mano vira para ele e fala assim: Chico, essa receita é de Jesus, não é minha. Eu falei: então tá bom, né? Se é de Jesus. Aí ele foi e comprou. Segundo consta, era uma máquina de costura, cara, na época, que o Chico pagou em 20 prestações lá na Casas Bahia, né? Comprou o negócio e deu para a pessoa. Quando ele dá o presente para a pessoa ficou tão alegre, mas tão alegre, que saiu um jato de energia, de luz da pessoa em direção ao Chico e limpou toda aquela energia densa que estava no coração do Chico. Perceberam? A receita de Jesus não falha, né, gente? Como diz o nosso irmão Wagner, ele cantou maravilhosamente, né? Dá outra face. O que é dar outra face? Fazer o oposto. Não é virar a cara para a pessoa bater no você de novo, não. É fazer o oposto. A pessoa fez o mal a você, faça o bem. Ame. Né? E é a receita de Jesus e funciona. Então, se você tem dificuldade com alguém, reconcilie-te o mais rápido possível. Faz o melhor que você puder fazer. Perdoa, peça perdão. Não importa o que o outro vai fazer, tá, gente? Mas ele não vai me perdoar. Mas não se preocupe com isso, não. Faça o melhor que você puder fazer. Ore para aquela pessoa, faça o bem. Esse é o caminho. Assim você vai estar trabalhando para a sua desencarnação. Vamos falar agora do depois com amparo. Você desencarnou, a hora que a ficha caiu, porque tem um períodozinho de perturbação, né, gente? Volta lá na questão 163 do Livro dos Espíritos. Né? É normal, varia de pessoa para pessoa. É quando você acorda assim com um sono pesado, você acorda, você não sabe nem onde você está direito, né? Então, esse período de perturbação é normal, mas ele vai ser sempre menor para aquele que se preparou melhor, tem conhecimento, que está com a consciência tranquila, isso? Então você deu conta que desencarnou, morri, né? E agora, olha do lado, tem um mentor ali, tem a família espiritual ali te acolhendo. Primeira coisa que tem que fazer, gente, o que é? Graças a Deus. Dê graças a Deus. Ore
agradeça, seja grato. Ore pela bênção, pela oportunidade que você teve de ter vivido aqui, de ter aprendido, né? Eu tive essa oportunidade reencarnatória. Agradeça a Deus pelo amparo que você está recebendo. Seja grato. Né? Não se aflija, não tenha medo, confie. Medo, gente, é um negócio terrível. Terrível. Tem a história que André Luiz nos traz de Cavalcante. Livro Obreiros da Vida Eterna. Capítulo 18, Desprendimento Difícil. Caso Cavalcante. O homem merecia toda a ajuda do mundo para desencarnar. Uma pessoa boníssima. Os benfeitores estavam lá com ele. Ele estava com a doença grave, o corpo dele já estava assim, já tinha passado a hora, né? Vamos dizer assim. Ele não queria, por medo, ele não queria morrer de jeito nenhum, ele não largava o corpo físico, porque a força mental dele era muito forte, ele não se desprendia do corpo físico, que já estava em decomposição, já estava cheirando mal. Aí os médicos encarnados, para ajudar, fizeram eutanásia dele, que é a morte boa, né? Aplicaram injeção dele. E aí complicou todo o processo de desencarnação. O processo seria simples, rapidinho, questão de minutos. Os mentores trabalharam mais de 20 horas para conseguir tirar do corpo. Tudo por quê? Medo. Medo é uma das piores energias que existe para nós. Dizem assim, que não, medo é o instinto de conservação. Por isso que a gente tem que ter medo na hora de atravessar uma rua. Não, gente. Medo não. A gente tem que ter prudência. A prudência é uma virtude. O medo não. O medo é a pior energia, a energia mais densa que você tem. Ela abre portas para o processo de obsessão, ela te faz sofrer. Né? O medo do Cavalcante em desencarnar trouxe um prejuízo para ele enorme, em vários sentidos. Né? Então, confie, acate as orientações dos benfeitores com resignação. Às vezes a pessoa tem amparo, ela é levada ao concurso de socorro, ela foge de lá. Pessoas boas fogem. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai para a própria casa dele e vira obsessor da própria família dele. Acontece isso, gente? Muito mais que a gente gostaria. E é difícil os benfeitores tirarem de lá. Ele está ali sugando as energias dos encarnados, para de sentir dor, para de sofrer, acha que melhorou, porque está sugando energia sem perceber. Às vezes passa doença para os encarnados, para os próprios familiares, para crianças, sem perceber. E é uma trabalheira para tirar a pessoa de lá. Então, gente, se você desencarnou e teve ajuda, os benfeitores falam assim, não faz isso não faz não. Fica aqui que é melhor para você. Toda vez que desobedece, o negócio não dá certo. No livro Memórias do Suicida, tem um caso de uma pessoa, de um cidadão, cometeu suicídio. Evidentemente passou pelos processos de dificuldades, né, no umbral, foi recolhido pelos servos de Maria para o Hospital Maria de Nazaré, porque é ela que cuida dos suicídios. Viu, gente? Notícia boa, né? Mãe Santíssima teve esse cuidado, esse carinho com os filhos mais necessitados, fez um hospital no plano espiritual só para receber cuidado do suicídio. E aí, ele foi lá, parou lá no hospital, estava sendo cuidado. E ele fala assim, eu quero ver minha família. Quero ver minha família. Você não está preparado para ver sua família, não é conveniente. Mas eu quero. Vai ficar 24 horas por dia falando aquilo, até que os benfeitores não tiveram escolhas a não ser atender o pedido dele, deixou ele lá ver a família dele. Aí ele chega lá, ele tinha uma esposa, uma filha e um filho. A esposa e a filha estavam se prostituindo numa situação mais degradante possível, tudo por causa do suicídio dele.
E o filho estava preso, quase morrendo, uma situação terrível também. Tudo por causa do ato que ele praticou. Aquela cena foi tão pesada que ele não aguentou e ele surtou. Ficou literalmente, perdeu a cabeça. E o benfeitor fala assim: agora vão ser décadas para ele poder se recuperar dessa visita que ele insistiu em fazer. Ele não estava preparado para fazer. O próprio André Luiz, depois que ele foi socorrido pelo ministro Clarence, ele ficou 1 ano trabalhando no nosso lar para poder ter oportunidade de visitar a família. E depois ele entendeu por quê. Quando ele chega lá e pega a esposa casada novamente, né? Aí ele toma aquele susto, mas ele foi preparado para aquilo. E graças a Deus ele agiu bem. O novo marido estava passando mal, ele ajudou, né? Ele passou a ver a ex-esposa e o novo marido como irmãos em Deus, que nós somos realmente, e por causa disso, quando ele volta para o nosso lar, ele é recebido com festa. E o ministro Clarence fala assim: até hoje você estava aqui a favor para sua mãe, que era um espírito muito evoluído. A partir de hoje você se tornou um cidadão do nosso lar. Olha que bênção. Por causa desse desprendimento, esse pequeno salto que ele deu, e parar de ver minha esposa, meus filhos, ver irmãos. Ele foi preparado para isso, para poder enfrentar essa situação. Seja paciente, viva um dia de cada vez. Gente, a gente não pode ser simplista e falar assim: não, desencarnar é muito fácil, é muito simples, não tem dificuldade nenhuma. Não é assim, né, gente? Vamos ser sinceros. Não é, a gente vai estar num mundo novo, numa vida nova, num plano diferente, e evidentemente que a gente vai sentir saudade, né? Evidentemente que a gente vai ter que se acostumar com aquela nova vida, a gente vai sentir falta de tudo que ficou aqui para trás. Isso é normal, gente. Não dá para falar que isso não vai acontecer. Tá? Eu mesmo já conversei com uma irmã muito querida minha, né, que desencarnou, irmã de trabalho, espírita, e ela me falou: olha, a coisa mais difícil é a saudade. Né? Por mais bem preparado que você esteja, por mais amparado, é normal. Então não dá para a gente falar que é uma coisa tão simples. Mas qual é a orientação? Viva um dia de cada vez, siga as orientações direitinho e viva um dia de cada vez, calma, né? Porque você vai se adaptar aos poucos. É uma pena que a gente não tem capacidade emocional e mental ainda para lembrar da nossa vida antes da gente encarnar. Porque senão seria fácil, você chega lá, você já, é mesmo, eu estava aqui antes, eu preparei, eu lembro, a gente ainda não tem essa condição. A gente lembra, às vezes, mal da vida que a gente teve aqui, né? Mas, um dia de cada vez, vai com paciência, vai dar certo. Devagarzinho a gente vai acostumando, a gente vai vendo o quanto isso é bom para a gente, né? Quanto a gente conseguiu vencer, principalmente quem está nessa situação que tem amparo. Se a saudade ou a aflição apertar, use a ferramenta da oração. É uma ferramenta divina, abençoada, que vai te ajudar demais. Evitou demais a saudade, tá? A oração. Ela eleva seu padrão vibratório. Porque se você deixar a aflição tomar conta, a revolta, a dor vem terrível. Por isso tem essa última aqui, ó. Sentir saudade é normal, o desespero e a revolta não. A revolta, você está assim surgindo contra Deus, contra os desígnios divinos. Vocês já viram alguém que está sofrendo, gente, se revoltar e aliviar a dor? O que a revolta faz? Só piora, só faz sofrer mais. Então, desespero e revolta não. E aí que está a bênção do Espiritismo. Lá na questão 65, Kardec perguntou: o conhecimento espírita ajuda a gente na hora da desencarnação? O que vocês acham, gente? Ajuda? Ajuda, mas não só
Não basta só conhecer, e os Espíritos falaram isso bem, né? Nós já vimos aqui que a condição moral é o ponto principal. Mas o conhecimento ajuda muito. E o conhecimento do Espírito, gente, ele não tira a dor e não tira a saudade. Não tira. Não tem jeito de tirar isso. Você vai sentir falta, né? Você vai passar pelo processo, mas ele tira o desespero e a revolta. E aí que está o grande pulo do gato. Porque desespero e revolta só agravam a situação. E aí o espírito pode se perder nesse processo no plano espiritual por muito tempo, com consequências sérias. Para o depois, sem amparo, está aqui entre aspas, né, gente? Sem amparo, e eu fiz questão de colocar aqui, sem amparo visível, né? É o caso de André Luiz. Nós temos um exemplo com ele que a gente pode citar. Ele desencarnou, ele recebeu um amparo imediato? Não, ele foi para um umbral, não é isso? Foi para um umbral, teve que ficar lá um tempo, né? Chegou lá na condição de suicídio indireto, por causa da bebida, do cigarro. Mas veja bem, sem amparo visível. Na verdade, a mãe de André Luiz acompanhou ele desde antes de desencarnar na cirurgia que ele fez, visitava ele todo dia, o ministro Clarence ia lá todo dia, só que André Luiz não conseguia ver. Mas chega um momento em que todos são resgatados. Os samaritanos vão a umbral todo dia resgatar os espíritos que lá estão. Qual que é a condição para resgatar um espírito no umbral, gente? Exatamente. Parabéns. O arrependimento sincero. Porque é engraçado a gente ver nas obras, os samaritanos vão lá no umbral, por que eles não recolhem todo mundo? Parece falta de caridade, né? O povo lá sofrendo, eles deixam lá, eles pegam um ou outro. Qual que é a condição? Arrependimento sincero. André Luiz narra, no capítulo 27 do livro Nosso Lar, ele narra a condição de uma senhora que chegou, ele estava trabalhando, primeira noite de trabalho dele, né, capítulo 27 e seguintes, ele fala assim, enfim, o trabalho. Né? Ele vai trabalhar nas câmaras de edificação. Aquela trabalheira e tal, lá para as altas horas da madrugada, ele vai ficar lá no muro, né, que dá o nosso lado para o umbral, aí chega um espírito de uma senhora, toda suja, está pedindo, pelo amor de Deus, me socorro, me socorro, me socorro. André Luiz chama Narcisa chama o chefe da guarda, o chefe da guarda fala assim, nós não podemos deixar essa mulher entrar aqui. Aí pergunta para Narcisa, você já viu os pontos escuros? 58 pontos escuros no corpo espiritual dela. Cada um desses pontos era uma criança que ela desabou. Ela está, aí ele fala, ela está fingindo, você quer ver? Aí fala um negócio com ela, né? Aí ela se mostra que ela é realmente. Ela achava que ela merecia o céu. Cadê o céu que me prometeu? Que foi uma pessoa boa, que não sei o quê. Ela arrependeu dos erros que ela praticou? Então ela ainda não tinha condições de receber o auxílio. Quantos, né, gente? Quantos chegam nessa condição no plano espiritual? A gente escuta muito isso em reunião mediúnica. Cadê o céu que me prometeram? Eu paguei, tem gente até que pagou pelo céu, né? Comprou lote lá, não sei como é que funciona. E aí, né? Chega lá cobrando mesmo. Eu fico até com pena dessas pessoas que prometeram esse céu para esses espíritos aí, porque eles ficam numa revolta, vocês não fazem ideia, né? Então, gente, primeira coisa, medite na extensão de seus erros com humildade. Então, você não está recebendo um amparo ali imediato, com humildade, começa a meditar. Por que você está ali? Porque uma coisa é certa, gente, a providência divina não erra. Não há erro. Embora muita gente ache que merece o certo, que não devia estar ali, né? Não sei o quê. O próprio André Luiz compreendeu isso. E ele fala, né? O dia que ele entendeu isso, ele fez uma oração sincera, o ministro Clarence apareceu. Na verdade, ele conseguiu ver o ministro Clarence, né? E ele foi socorrido.
Use a ferramenta da oração, converse com Deus. É muito importante, mais uma vez, falar da oração nesse momento de dificuldade. Medite nos seus dias, converse, abra seu coração. Use a oração a seu favor. Lembre-se disso, gente. No momento de dificuldade, usar a oração. É um grande segredo para nós. A resposta vem, a ajuda vem imediatamente. Né? Tenha cuidado com a culpa e o remorso. O arrependimento é essencial para a sua libertação, mas culpa e remorso não. Troque o remorso pela responsabilidade. O que adianta você falar assim, eu errei, não mereço perdão, não sei o quê. Isso resolve alguma coisa? Ficar remoendo o erro que você praticou lá no passado, vai resolver alguma coisa? Não vai. Assuma o erro, eu errei. Quem de nós não errou? Né? E ainda vamos errar muito ainda até só acertar. E aí assuma o compromisso, eu errei, mas eu vou trabalhar para corrigir, para melhorar, para acertar essa situação. Assuma esse compromisso íntimo de melhorar. E isso serve para a gente aqui também. Não fica remoendo a culpa do passado, não. Todos nós erramos. Mas eu vou melhorar, eu vou trabalhar para ser uma pessoa melhor. O verdadeiro espírito é aquele que luta para domar as suas imperfeições, que busca ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que eu. Lembra? O verdadeiro espírito é aquele que é perfeito? Não. Aquele que está trabalhando, que assumiu o compromisso de melhorar. Todos nós erramos com certeza. Mas a gente remover culpa não vai resolver nada. E isso às vezes serve até para o espírito que recebe a ajuda, que ele fica remoendo coisas que ele errou, aí ele cai no padrão vibratório, começa a sentir a dor da doença que ele desencaminhou, tudo de novo, começa a sofrer coisas que ele não precisava sofrer, tudo por causa dessa tal da culpa e do remorso. Então vamos vencer isso. Assuma a responsabilidade, já falamos, cultive a esperança, tenha fé na bondade divina e tranquilize o coração, porque isso também passa, tudo passa. Tudo passa. Todo sofrimento tem hora certa para acabar. Então, fé na bondade divina, oração, reflexão, meditar sobre os erros praticados com humildade, isso vai nos ajudar a melhorar a nossa condição, mais cedo ou mais tarde. A bênção de Deus, todos serão socorridos e amparados. Ok? E vamos falar um pouquinho para aquele que fica. Isso serve também para todos nós, né? Em relação aos nossos entes queridos que já desencarnaram, muito importante. A base disso que eu vou falar, gente, está na questão 936 do Livro dos Espíritos. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta dolorosamente. A dor excessiva é falta de fé no futuro e de confiança em Deus. É um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez ao reencontro entre todos. Olha bem a seriedade disso, gente. A pessoa ficar tendo revolta, dando aquelas crises de choro, porque o tal do parente que desencarnou afeta o parente lá no plano espiritual, gente? Muito, dolorosamente. Isso é falta de fé em Deus, falta de confiança, e isso vai atrasar o seu processo evolutivo. Olha bem, e atrasa o reencontro com o seu ser amado. É terrível, né, gente? No livro Nosso Lar também, no capítulo 27, o primeiro caso de André Luiz lá na hora que ele começou o trabalho, né? Estava de retificação, foi o caso Ribeiro. Não sei se quem leu o livro vai se lembrar do Ribeiro. Um senhor tinha acabado de desencarnar e estava tendo crise de falta de ar, tinha água, desesperado, chamando Tobias, né? Chefe lá das câmaras de retificação, e ele falava que era 1000 vezes pior que a morte aqui, que ele estava sentindo lá.
E a Narcisa estava explicando para o Tobias, porque o que era isso? Eram os pensamentos sombrios da família encarnada na Terra, que estava causando essa dor para ele lá, que era 1000 vezes, segundo ele, pior que a morte. Olha bem, está lá no livro Nosso Lar, Caso Ribeiro. E aí, Tobias fala assim: vamos ter que mandar uma cota de preocupações extra para a família encarnada, para eles deixar o Ribeiro quieto aqui. Olha bem, a seriedade dessa informação. Então é exatamente isso aqui. Revolta contra Deus, né? Aquele sofrimento, aquele desespero, aquelas cenas dramáticas, aquilo afeta dolorosamente o espírito. Inclusive, já no reunião mediúnica, o espírito chega e fala assim: pelo amor de Deus, fala para o pessoal parar de ficar me chamando. Um senhor tinha desencarnado, falando para a esposa parar de ficar chamando, ele ficava chamando ele 24 horas por dia, e ele escutava dentro da cabeça dele. Pensamento é pensamento, né, gente? Pensamento é comunicação universal do espírito. Ele escutava dentro da cabeça dele, 24 horas. Crianças, às vezes, quando desencarnam, elas não conseguem ter paz, apesar de todo o amparo, toda a ajuda que elas têm lá, por causa do desespero dos pais. Elas ficam escutando o choro dentro da cabeça delas. Isso é importante, não é, gente? Muito importante essa informação. Então, aqui nós temos orientações. Quem desencarna não deixa de existir, ele não morre. É importante a gente entender isso. Parece falar o óbvio, mas tentar entender isso. Ele não morreu, não deixou de existir. Inclusive, é muito bonito esse poema de Santo Agostinho, A Morte Não É Nada. Ele fala exatamente sobre isso. Eu não morri, eu apenas mudei de endereço. Estou aqui, continuo sendo eu mesmo. Me chame pelo nome que você me chamava. Converse comigo como você conversava. Muito bonito, gente. Isso faz todo sentido. A própria Patrícia do livro Violetas na Janela, o pai da Patrícia, estava encarnado ainda, né? Era um trabalhador espírita fenomenal. Ele conversava com a Patrícia todo dia. A Patrícia desencarnada, ele encarnava, ele conversava com ela. Patrícia, olha as recomendações dos instrutores aí que estão com você, siga direitinho. Todo dia conversava com ela. O pai encarnado conversando, tratando ela normal. Aí você fala assim: eu perdi minha mãe, perdi fulano. A gente não perde as pessoas, né, gente? É importante essa compreensão. Depois eu recomendo a leitura desse poema de Santo Agostinho. A morte não é nada. É muito bonito. Desespero e revolta afetam o desencarnado dolorosamente, como a gente viu. Desespero, revolta, não faz bem para a gente, aumenta o sofrimento, aumenta a nossa dor e afeta quem foi. Afeta mesmo. Faz a pessoa, o espírito, ter um despertar no plano espiritual e uma recuperação muito mais complicada. Ore, busque imaginar o bem e amparar. Ore pela pessoa que desencarnou, pelo seu ente querido. Imagina que ele está bem, que ele está amparado, que está socorrido, que ele está melhorando. E volto conta uma história muito interessante, que ele foi dar um passe num senhor que estava com um câncer muito terminal, uma situação muito difícil. Ele foi lá na casa tocando passe, estava lá junto com a senhora, né? Com a esposa. E aí o doutor Bezerra de Menezes chega. E aí de volta continua lá dando passe, mais carinho ainda, né? E o doutor Bezerra de Menezes fala assim: não se preocupe não, meu filho, ele vai ficar bom. Aí o Divaldo, mais do que na hora, vira para a esposa e fala: preocupa não, ele vai ficar bom. No outro dia, o Divaldo vai dar o passo de novo, o que acontece? Velório. Aí pensou assim: nossa, a esposa deve ter morrido, né? Porque o homem, quando você vira, ele ia ficar bom, né? Aí quando ele chega lá, está de cara com a esposa, né? O senhor tinha desencarnado. Aí a esposa vira para o Divaldo: o senhor não falou que ele ia ficar bom? Aí o Divaldo vira para o doutor Bezerra, que estava lá: o senhor não falou que ele ia ficar bom? Ficou. Ficou. Está ótimo agora.
venceu a provação, né? Se libertou daquele corpo, agora, né? Tá bom. Então, se vocês receberam psicografia aí, falando que vocês vão ficar bom, eu espero. Por ficar bom com os espíritos, é diferente com nós. Dê à vida física a sua real dimensão. A vida imortal pertence a quem? Ao Espírito. A morte, gente, a desencarnação é um convite ao entendimento da Terra. Né? Ou mais, né? Como diz o instrutor Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, é uma intimação ao entendimento da Terra. E aquele que não a observa, ele vai encontrar o sofrimento. O sofrimento será o seu caminho. Né? Então, às vezes, como Emmanuel nos ensina, nós precisamos continuar aqui, sem aquele ente querido, porque precisamos passar por algumas provações sem a presença dele. E, por outro lado, ele já cumpriu as provações que ele precisava. Então, é muito importante. Eu sei que é difícil, gente, não é? Como eu disse, eu sei que é complicado. Perder um ente querido, perder um filho, enfermidade, por exemplo, isso é a pior dor que existe. Mas o Espiritismo nos ajuda a vencer, a não se desesperar, a não ter revolta, a ver com outros olhos. Porque a morte, gente, ela não é o fim. Muita gente acha que Deus errou quando criou a tal da morte, não é? Pô, Deus errou, não é possível. Esse troço é terrível. Morrer, a gente vai morrer, a gente vai perder as pessoas que a gente ama, as pessoas vão morrer. Ninguém vai morrer. Nós simplesmente voltamos para casa. As nossas famílias não são assim? Geralmente o pai vem primeiro, encarna primeiro, né? Depois vem a esposa. Muitos anos depois vem os filhos. Não é assim que se formam as famílias aqui na Terra? Tem uma hora que chega a hora de ir embora. Às vezes a ordem não é a mesma, não é o mais velho que vai primeiro. Por quê? Por quê? Capítulo 5, item 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou contar essa história talvez vocês conheçam também do Divaldo. Amigo do Divaldo sofreu um infarto, quase morreu. Estava lá no hospital, né? Divaldo para lá e disse: ô Divaldo, faz o Evangelho comigo. Abre aí, meu filho, né? Divaldo deu pela abrir, ele abriu, né? Quando entregou para o Divaldo olhou assim, já foi mudando de página, né? Não, Divaldo, eu quero essa aí mesmo, lê essa daí. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Item 22, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes, quem fica, gente, porque ainda tem coisa para aprender, tem trabalhos a serem realizados, tem provações a serem suportadas. Tá? Nós vivemos num planeta ainda, numa humanidade ainda de provas e expiações. Como diz Emmanuel, né? Terminando uma prova, espere a próxima. Ele fala assim, ele completa: não é outro o papel da escola. Não é? É assim que funciona. Então, quem fica é porque ainda tem coisa a ser feita. E às vezes a gente tem que fazer aquilo sem a presença. Às vezes uma mãe muito bondosa, espírito evoluído, como a mãe de André Luiz, falou para ele: eu vou encarnar para receber seu pai como marido e as duas amantes dele como filhas. Olha bem, por isso é que ela é um espírito evoluído, viu? Né? As mulheres aí, né? Já pensou? O marido arruma duas amantes, está sofrendo um umbral lá com as duas amantes. Ela vai encarnar para poder tirar os 3 umbral. Olha você ver, coisa maravilhosa. Né? Aí ela vem, depois que ela recebe todo mundo, ela desencarna jovem. Por quê? Os 3 que precisam ficar aqui. Às vezes uma criança vem, o casal tem um filho, ele desencarna novinho. É um espírito muito evoluído, que ama muito aqueles dois.
que aceita vir nascer como filho de Deus por pouco tempo, para despertá-los espiritualmente. Os pais não pegar da matéria, né? Esquecem dos compromissos espirituais e quer ganhar dinheiro, status, poder, paixão pelas aparências, aquelas coisas. Aí o espírito superior vem, nasce como filho, desencarna para dar aquele choque. O Emmanuel fala isso. Não? São exemplos de como as coisas funcionam de lá para cá. Confie, o reencontro é inevitável. Deus não separa os corações que se amam. Deus não separa os corações que se amam. Os laços de amor não se rompem no infinito do espaço e na eternidade do tempo, como diz Emmanuel. Né? Os laços de quem se ama não se rompem nunca, gente. Não importa que a pessoa estiver nesse universo, não importa o tempo que for, eles vão se reencontrar e vão continuar juntos, porque os corações que se amam, eles se buscam o tempo todo. A separação é momentânea. Daqui a pouco estaremos todos do lado de lá, muitos que estão do lado de lá vêm do lado de cá, e a vida continua sempre e sempre. E para encerrar, eu queria deixar a mensagem para vocês de Kardec, que eu acho que resume de uma forma maravilhosa tudo que nós falamos. Está lá na questão 257 do Livro dos Espíritos. Ele fala o seguinte: que o homem dome suas paixões brutais, não tenha ódio, inveja, ciúme, nem orgulho, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que faça o bem, que dê às coisas deste mundo a importância que merecem. Então, ainda no corpo físico, já estará purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, não sofrerá mais sua influência, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Lindo, né, gente? É um resumo. Vamos trabalhando bem, domar as nossas imperfeições, né? Ter a paz, buscar essa paz do espírito, essa paz de consciência, o dever bem cumprido, desapegar, estudar, conhecer, amar bastante, porque aí quando a gente desencarnar, a gente já vai estar tão desapegado que vai ser um processo natural, simples para nós, e a gente vai para lá, né, de coração agradecido a Deus por essa experiência maravilhosa que nós tivemos aqui. Meus queridos, espero de coração poder ter ajudado a responder essa pergunta do e agora, né? E que Deus abençoe a todos vocês, abençoe suas famílias, seus lares, a vida de vocês. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado a todos. Boa noite.